de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos os Salmos 23 sobre a nossa vida e a nossa família. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Doce e amado Espírito Santo, consagramos o dia de hoje a Ti e declaramos que Tu és o Deus provedor na nossa vida. Não faltará nada, porque Tua presença está conosco. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos unja e nos conduza, Pai, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No nome bendito de Jesus Cristo, Te louvamos, Te adoramos. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Estamos seguindo uma direção que o Senhor nos deu. 7 dias orando por provisão, orando pelo sobrenatural de Deus. Tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só Deus para fazer. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, você tenta ser o melhor naquilo que você faz, mas somente Deus pode prover na sua vida de uma forma sobrenatural. Você tenta o natural, mas somente Deus pode romper as barreiras do natural. Por isso, confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus, no que Deus pode fazer. E eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do Júnior, que escreveu para a gente, e ele escreveu assim: eu sou corretor de imóveis e já há alguns anos acompanho as orações diárias do Senhor. Em uma segunda, eu estava muito necessitado, mas eu não tinha perspectiva de negócio. E o Senhor declarou e profetizou que um corretor de imóveis que não tinha perspectiva faria até o fim de semana 2 vendas. De fato, eu não tinha nada em vista, mas quase que instantaneamente apareceu uma cliente interessada que dependeria da venda do imóvel dela para a compra. Anunciamos e, para minha surpresa, o mesmo aconteceu. Quase de imediato, o imóvel dela também recebeu proposta de um comprador e fechamos as 2 vendas, ainda dentro da semana, como o Senhor havia profetizado. Com 12 anos de profissão, posso afirmar que foi literalmente um milagre, pela rapidez com que fechamos os 2 negócios. Agradeço pelas orações. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. O nosso Deus é sobrenatural. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Eu sei que existe um propósito de estarmos aqui conectados. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus me deu uma palavra profética. E a palavra é tempo de teste. Todos nós enfrentamos momentos onde Deus, Ele nos prova o nosso coração e também permite com que enfrentemos desafios que vão nos levar ao limite da nossa entrega e da nossa rendição a Ele. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2: e você se lembrará de todo o caminho por onde
Jeová, seu Deus, te trouxe esses 40 anos no deserto para te afligir, para te provar, para saber o que estava em seu coração, se você deveria guardar ou não os seus mandamentos. O Senhor conduziu o povo no deserto, a Bíblia diz aqui, para o afligir e para o provar. Por que nós precisamos ser provados por Deus? Nós precisamos ser provados por Deus, assim como uma criança precisa fazer um teste para medir o seu conhecimento, para medir a sua responsabilidade, para medir a sua atenção. Deus também está medindo algo em nós. E sabe o que é? Nossa fé, nossa confiança, nossa entrega aos seus princípios, nossa entrega à sua palavra. Você pode dizer assim, não, eu não acredito que Deus faz isso. Mas de qual a outra forma você acha que Deus pode nos ensinar a temer a Ele? Eu vejo algumas pessoas, sabe, que não tiveram o mesmo treinamento que eu tive, de você ter que depender de Deus, você ter que multiplicar o pouco, você ter que lidar com pessoas que o rejeitavam, você estar sozinho e só depender do Senhor. Eu tive um treinamento intenso de Deus. Cuidei de uma igreja, a primeira igreja que eu cuidei, eu tinha 18 anos de idade. Tinha muita coragem, tinha muita fé, estava querendo crescer, mas passei por situações que me fizeram depender tanto de Deus, que me fizeram orar tanto. E hoje nós vemos pessoas que elas não tiveram um treinamento adequado. E na primeira dificuldade, eles já estão em crise. No primeiro problema, eles já estão pensando em desistir de tudo, em largar tudo, e já começam também a fazer coisas erradas. Então eu vejo o quão importante é nós crescermos em Deus, caminharmos com o Espírito Santo. O deserto, na Bíblia, simboliza um tempo de teste, de preparação. E são esses momentos riquíssimos que nos preparam para cumprir o plano de Deus. E não é o tipo de coisa que você pode dizer assim, não, eu posso passar esse teste, eu posso passar essa prova, porque não vai fazer diferença na minha vida. O deserto, ele também é um validador, porque o povo de Israel teve que, por 40 anos, enfrentar o deserto, até aprender a temer a Deus, até aprender a confiar no Senhor, a andar na sua palavra e principalmente a ouvir a Deus, a obedecer o Senhor. Então os desertos, eles não vêm, sabe, para nos fazer sofrer, mas eles vêm para tentar nos preparar, nos afinar para o propósito de Deus. No deserto, eu tive que aprender a lidar com as pessoas, a lidar com a traição, a lidar com o engano, a lidar até mesmo com a fragilidade humana, a lidar com a solidão. Até isso a gente aprende no deserto, a se agarrar com Deus quando não tem ninguém ali para estender a mão para você, quando não tem ninguém para lhe ajudar. Eu e a minha esposa vivemos experiências que talvez nossos filhos não passem, mas essas experiências foram fundamentais para construir muita coisa em nós. E sabe o que nós aprendemos no deserto? Nós aprendemos que a presença de Deus no deserto é tudo. O povo de Israel estava longe das iguarias do Egito, mas eles podiam contar com a gloriosa presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem os protegendo do calor, e durante a noite, uma coluna de fogo os aquecendo.
Toda vez que a presença de Deus se movimentava, que eles viam a nuvem do Senhor se levantando da tenda da congregação, eles sabiam que era a hora de pegar as suas coisas e de marchar no calor do deserto, porque Deus estava mudando a direção. Deus estava colocando eles em marcha. Eles precisaram compreender as maneiras como Deus se movimentava, o que Deus estava querendo fazer e como eles deveriam seguir fielmente a presença de Deus. Eu creio que o deserto vai nos ensinar a ter fidelidade a Deus, fidelidade à voz de Deus, aos movimentos do Espírito Santo na nossa vida. No deserto, Deus nos aflige, nos disciplina como um pai que ama muito o seu filho. Por que você diz aflige? Você pode me perguntar. Porque no deserto, Deus, Ele permite com que você enfrente algumas situações ruins, desagradáveis, só para te ensinar a esperar por Ele, a confiar na proteção dEle e realmente você largar mão da sua própria, eu posso dizer, da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Se você está numa situação assim, se você está enfrentando um tipo de deserto assim, considere-se privilegiado, porque Deus está lhe preparando para algo bem maior. Enquanto muitos sucumbem no deserto, enquanto outros murmuram, enquanto poucos compreendem o que está acontecendo, aqueles que compreendem e que se conectam com Deus, com a sua promessa e que são guiados pela voz de Deus, conseguirão não apenas sair do deserto, mas construirão uma proteção, uma estrutura espiritual em torno de si, que isso vai estar com você até o fim da sua vida. Não só vai lhe proteger dos futuros ataques, mas vai lhe sustentar, vai lhe estabelecer e vai lhe guiar. Deus nos fala através das circunstâncias adversas e no deserto você aprende isso, que todo desafio que você tem um ensino. Toda adversidade tem um Deus provedor, tem um Deus protetor, tem um Deus que vai dar sempre um livramento. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. E o exército que os estava perseguindo, todos foram envergonhados no meio do mar. Fora os tempos de seca, fora os tempos de escassez, aonde todos os dias eles tinham que depender do maná do céu para poder se alimentar. Ou seja, a certeza de que eles teriam pão na mesa, a certeza estava na palavra que Deus havia dito, que todo dia iria vir o maná iria descer. Então eles acordavam pela manhã e lá estava o maná. Você consegue imaginar o nível de confiança que esses homens e essas mulheres precisaram ter? O quanto eles precisaram confiar em Deus, principalmente aqueles que tinham criança pequena? E um detalhe, Deus não deixava praticamente na semana eles acumularem. Eles só podiam acumular um dia da semana e o referente a 2 dias, mas o restante dos dias era apenas a porção de um dia. Então todo dia eles precisavam confiar, todo dia eles precisavam depender, todo dia eles precisavam descansar em Deus. Será que amanhã teremos o que comer? Será que seremos supridos? Eles tinham que confiar em Deus? Por isso que o deserto nos chama a refletir sobre os nossos caminhos e a confiar em Deus. E sabe o que o deserto nos ensina? Que Deus é confiável. O deserto nos ensina que viver para Deus é a coisa mais segura que existe aqui nessa terra, porque os tempos mudam, as necessidades mudam, os inimigos querem a sua cabeça e tudo o que você tem que fazer é confiar em Deus e depender dEle. Lá na dificuldade, Deus testa o teu coração. E será que seremos fiéis?
e obedientes em meio aos problemas? Continuaremos a amá-lo e a louvá-lo apesar dos desafios? Muitas pessoas, quando são provadas, elas se perguntam: por que estou passando por essa provação difícil? Se eu tento ser uma pessoa fiel a Deus e viver com integridade? Bem, você está passando por isso, porque para onde Deus está te conduzindo, você precisa ser preparado. E o deserto é esse lugar de preparação. O deserto é esse lugar onde Deus trabalha na nossa vida, Deus nos movimenta, Deus nos purifica. Mesmo que você não esteja em falta diante de Deus, Ele quer ensinar você e eu a vivermos pela fé. E as provações nos desafiam a correr e vencer os nossos limites e buscar mais do que nunca o rosto de Deus. Você aprenderá a depender dEle. Deus está no controle da sua vida, em todas as circunstâncias. Confie nele. Com este teste, a glória do Senhor será revelada na sua vida. Então mantenha-se firme, porque você terá vitória e glorificará o nome do Senhor. Daí você pergunta: você agradece pelo deserto? Lógico. Eu sou muito grato a Deus, porque hoje nós vemos tantas pessoas sem temor a Deus. Pessoas que se vendem, pessoas que não têm princípios, pessoas que não têm caráter, pessoas que em busca de um like, elas são capazes de distorcer a verdade, de difamar, de mentir, só para atrair likes, só para atrair monetização. Mas nós precisamos ter uma fidelidade a Deus. Nós precisamos nos manter firmes. O que eu aprendi no deserto, eu não aprendi no conforto. O que eu aprendi lá, quando chorei e era só Deus, eu e a minha esposa, para nos manter firmes diante das dificuldades, eu aprendi que o Senhor sempre estava comigo. Eu aprendi no deserto a confiar em Deus. Fui forjado na guerra. Fui forjado a lidar com todo nível de pessoa. E aprendi a ouvir o Senhor no deserto. E eu sei, sua voz traz tudo o que eu preciso. Não confio no que eu tenho hoje. Não confio no que eu construí. Não confio nas promessas dos homens. Sabe, eu ouvi esses dias uma filha falando de um pai, e o pai, um empreendedor de sucesso, um nato negociador, e a filha dizendo assim: meu pai, eu aprendi uma coisa com ele, nem na água ele confia, porque ele sabe que ela pode molhar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem passou pelo deserto aprende a confiar unicamente no Senhor. Quem passou pelo deserto sabe que o Senhor é fiel. Desconfia até da sombra, mas nunca desconfiará do Senhor. Confie no Senhor e você nunca ficará desamparado. E se está passando por um momento difícil, está doendo, agarre-se em Deus, porque isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Isso vai passar e você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, mas antes disso, eu, com muita alegria, quero aqui compartilhar com vocês o lançamento do nosso livro para crianças, que é o Café com Jesus Kids. Olha só que lindo! Ele é um livro que foi inspirado numa direção que Deus me deu, de compartilhar a palavra com as crianças e ao mesmo tempo ser algo divertido. Então aqui tem histórias bíblicas, né? Por exemplo, olha só, Davi e Golias, daí conta a história. E aqui na outra página, as crianças vão ter a oportunidade de pintar. E tem jogos, tem brincadeiras aqui. É realmente um devocional infantil, só que
eu posso dizer, também de forma lúdica, de forma criativa, para ajudar as crianças a se aproximar de Deus e a terem um devocional delas também. E junto com o livro nós preparamos aqui um kit de canetinhas para as crianças. Inclusive você pode dar de presente para os seus netos, para os seus filhos, para outras crianças. E vem junto com o Café com Jesus Kids. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Agora, os nossos devocionais ficaram completos, né? Tem os devocionais para adultos e o devocional para crianças, o Café com Jesus Kids. Tenho certeza que ambos vão abençoar a tua casa e vão abençoar a tua família. Por isso, você pode adquirir lá no meu site, o link inclusive está aqui na descrição, ou quem conhece já o meu site, peça para você, né? Peça para sua família, dê de presente para os seus filhos. E olha só, eu sempre ganho das crianças um desenho, e na maioria, sabe, se repete o mesmo desenho. Sabe qual que é o desenho? As crianças que assistem o devocional? É esse desenho aqui, ó. Eu recebi de muitas crianças e a gente decidiu fazer no final do livro como uma representação de que eles estão em oração também junto conosco. Amém? Foi uma direção que Deus nos deu e eu espero que o Café com Jesus Kids possa ser enriquecedor para os seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Também quero dar um recado, que amanhã eu começo o meu tour no Sul, certo? Amanhã de manhã cedo eu já vou para o Rio Grande do Sul. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e domingo estarei em Novo Hamburgo. Vai ser incrível, estamos nos preparando, um pessoal meu já sai hoje daqui, rumo ao Sul, e cremos que vai ser uma grande bênção. É a nossa semente para o ministério, para a igreja, tudo bancado por nós, avião bancado por nós, carro, logística, hotel, tudo bancado por nós. É realmente uma semeadura nessas 3 cidades que nós iremos fazer. Esteja orando por nós, esteja nos abençoando para que nós possamos ensinar as pessoas por onde nós passarmos a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado. E vou transmitir ao vivo os 3 dias, certo? Sexta e sábado à noite e no domingo pela manhã. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela fez uma cirurgia, ela fez uma bariátrica e ela tem sentido dores, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor que te vê. E não se preocupe com aquilo que você não está conseguindo resolver. Deus vai colocar a mão e vai colocar cada coisa no seu caminho, no lugar certo. Descanse o seu coração. Eu também quero liberar uma palavra para Lourdes. Lourdes,
o Senhor te visita. E o Senhor me disse assim, que você tem estado muito apreensiva quanto a uma decisão que você está prestes a tomar. Confie no Senhor. O Senhor está contigo e Ele entrará com você nessa porta, nessa decisão que você está prestes a tomar. O Senhor também me mostrou uma pessoa de sobrenome Pimentel, que está aí me ouvindo. E o Senhor me disse que, sabe, como se fosse uma mão que tentou arrancar coisas de você. Mas o Senhor Deus, Ele interviu e Ele impediu de que essa mão tirasse de você muito. Mas está vindo um tempo de restituição. Perdoe e continue, porque Deus vai te honrar e vai multiplicar, você vai levantar. É por isso que Deus te deu tanta força, porque isso já aconteceu outras vezes na sua vida. No entanto, você pode contar com uma restituição de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos crer. Amém? Receba essa palavra como uma palavra de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela vida de cada um de vocês. Quem não compartilhou essa oração, depois compartilha. Reparta o pão, amém? Reparta a palavra com outras pessoas. Quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo uma coisa boa, amém? E existe promessa de Deus para a nossa vida. Quem planta, colhe. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Eu apresento diante de Ti, Senhor, sua casa, sua família, e nós liberamos a palavra, vai haver provisão sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos para que haja providência de recursos, para que haja providência de oportunidades, a providência da reunião certa, da conexão certa, do cliente certo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor livre essa pessoa do laço de Satanás. Livre ela, Pai, de todo engano, livre ela da maldade, livre ela da contrariedade e de tudo aquilo que vem contra a vida dela. Nós oramos agora declarando, nenhum mal prosperará. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que toda ação maligna que essa pessoa tem enfrentado, em o nome de Jesus, não prevalecerá. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem, sai do caminho dela. Também oramos por todo aquele que está doente e cremos que Jesus Cristo é a cura. Por isso oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo. E também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora as preocupações, as ansiedades e intervenha em nossa vida. Senhor, confiamos em Ti, declaramos a nossa dependência no Senhor e sabemos que o Senhor não nos abandona. Por isso, Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, coloca as pessoas certas, as oportunidades certas, as portas certas no nosso caminho e traga os recursos necessários para o cumprimento do nosso propósito. Livra-nos do mal, Pai, livra-nos da maldade e que a Tua presença esteja sobre nós. Que a Tua presença esteja nos fortalecendo, nos alimentamos da Tua presença, recebemos da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora, às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, com uma palavra que Deus me deu ontem. Eu quero compartilhar essa palavra com você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja.